aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô bem também, graças a Deus, ao bom Pai, e louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus passou um pouco dessa polarização, esse negócio de política, né? Porque eu não aguentava mais e eu me envolvi bastante aprendendo, pesquisando, estudando, então isso é bom. Se você também fez isso, é muito bom, porque a gente, independente do que acontece, a gente vai cada vez aprendendo muito mais. Mas eu queria falar uma coisa com você hoje e vai ser legal. Eu vou dar uns dois lados da moeda ali para você ver o que eu penso, a minha opinião, e talvez você vai, né, deve pensar como eu também penso. Né? Mas preste atenção, Bolsonaro perdeu. Bolsonaro perdeu as eleições. E eu quero te mostrar duas coisinhas. A primeira coisinha que eu vou, vamos lá, vamos olhar pelo lado real da situação. Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Thiago, nossa. Bolsonaro perdeu, veja bem o que eu vou dizer. Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Mas por que que o Bolsonaro perdeu? Bolsonaro, durante toda a campanha dele, ele não foi um bom presidente. O problema é que o Bolsonaro falou coisas que não devia. Bolsonaro falou coisas e não cumpriu. Por exemplo, no começo, não vou me aliar ao Centrão, por exemplo. E, cara, teve que se aliar. Se tivesse que se aliar, tivesse que acontecer, por que falou que não ia se aliar, né? Então, aí ele foi, se aliou, né? Enfim, a gente vê o que deu no que deu, que não foi fácil dele governar, precisou se aliar. Eu sei que desculpa falar, mas se ele não faz isso, ele não governa. Mas por que falou antes então? Eu confesso que pessoas também perto de mim desanimou um pouco dele, porque no começo ele se mostrou ser um baita de um presidente, porque a gente falou assim, esse cara vai tocar o terror agora, nem que tiver que trazer o exército, e não foi nada disso que a gente esperava. Mas enfim, vamos lá, algumas coisas aconteceram. Indicou aquele tal de Caio Nunes lá pro STF, que vou indicar um evangelista, um homem de Deus, indicou um cara que ninguém conhece, ninguém sabe quem que é, não adiantou nada, só prejudicou mais ainda. Ou seja, não adianta. E aí, nós como os cristãos vamos vendo isso, aquilo, não, mas o Bolsonaro é da família, e Bolsonaro é da família, e a gente vai vendo essas coisinhas querendo, não foi errado, só que como a pessoa gosta do Bolsonaro, não adianta, aí a gente começa a fazer o quê? Arrumar justificativa para justificar essas incoerências, não tem como. Aí, eu tô passando um pano bem por cima rápido para vocês entenderem, que eu não quero que o vídeo fique longo. Veio a tal da pandemia. E no começo da pandemia tudo de boa, tranquilo, e aqui, não sei o que, a gente viu o Bolsonaro uma gripezinha. Cara, aí doeu. Por quê? Porque depois de um tempo que a pandemia estava instalada, começa a morrer pessoas. E aí morre um vizinho, morre um conhecido perto, e aí morre um parente, um irmão ou uma mãe. E eu digo que pessoas que odeiam, não gostam do 13 do PT, votaram no 13 do PT porque guardaram mágoas. Ah, mas o Bolsonaro pediu desculpas, ele também erra, e não sei o que, e o Brasil não podia parar de trabalhar, países fazendo lockdown, tudo parando, e eu entendi a visão do Bolsonaro, que senão muitas pessoas iam morrer de fome se para, mas cara, eram pessoas morrendo. E aí pessoas começaram a, você tá entendendo? Tomar essa dor, isso, aquilo. Então por isso que eu tô dizendo, Bolsonaro perdeu pra ele mesmo. Então foi muita coisa no montante, eu passei por cima pra gente entender que o Bolsonaro, ele perdeu pra ele mesmo. Ele é um bom cara, um bom, sabe, governante. Só que a forma, as coisas que ele falou e tal, muitas pessoas não aceitaram e tomaram isso como dor no final. E mesmo odiando o 13, votaram pra poder votar contra o Bolsonaro. Chegamos nessa situação, infelizmente. Né? Ah, imaturidade? Não. Se você não perdeu nenhum parente ou uma mãe, um pai próximo de você, você não sentiu a dor dessas pessoas. Então não dá pra gente ficar julgando, condenando ou falando, ah, você é assim. Não dá, porque é complicado. Eu entendo o lado das pessoas, votei no Bolsonaro, eu entendo o lado das pessoas quando morreu uma mãe ou o pai do lado e o cara estava falando que é só uma gripezinha. É complicado, gente. Tem que entender o lado de todo mundo, tem que se colocar no lugar das pessoas. Tá bom, Thiago, beleza. O que vamos fazer? O que nós devemos fazer? Primeiro lugar, aceitar. Vamos desacreditar, aceitar que dói menos, né? Aceitar. Como assim aceitar? Foi bom o Bolsonaro, passou, foi ótimo, foi legal, eu gostei, fez muito trabalho, eu queria muito que ele continuasse. Mas se o outro ganhou, por mais que a gente não goste, por mais que haja corrupção, se o cara roubou no passado lá atrás, vamos aceitar. É o que a gente tem que fazer, aceitar. Orar a Deus, clamar ao Senhor, como a Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos governantes, independente de quem for, viu gente? Não é só orar pelo Bolsonaro não, você tem que orar pelo Lula também agora. Orar pelo presidente, pedir a Deus. Por que tem que orar? Deus fala assim, ore pelos seus governadores. Por quê?
Porque Deus, se tiver que agir, se Deus tiver que vir e tirar de novo, sofrer impeachment, Deus vai fazer. Então nós oramos porque se o homem entrou lá para roubar, fazer coisa errada de novo, ou Deus muda o coração dele, ou Deus vai tirar ele de lá de novo. É assim que funciona, vai ser assim. Por isso que Deus fala, creia em mim em primeiro lugar, busque a mim. E deixa Deus agir em prol da nossa nação. Outro ponto interessante é, Tiago, será que realmente foi perdido? Será que realmente nós perdemos nas urnas? Ou como eles disseram lá atrás, como o comunismo a gente sabe que é pesado, né? Que não é fácil e tal, mas será que foi tomada de poder? Será que os caras tomou o poder? Será que foi as urnas ali foram roubadas? Será? E aí começa tudo aquilo, um monte de pessoas, depois a gente escuta isso, aquilo. Eu, Tiago, não duvido de nada. Tá? Não duvido. Os caras tomou o poder? Não sei, não posso afirmar nada. De uma coisa eu posso te dizer. O nosso presidente é uma pessoa muito inteligente, existem pessoas muito capacitadas ao lado dele. E se realmente houve, eu creio em Deus que eles vão descobrir e a casa vai cair mais cedo ou mais tarde. Temos até dia 30, 31 de dezembro. Calma aí, relaxa o seu coração que eu tenho uma coisa comigo. Tem coisa para acontecer. Muita água vai rolar. Se não rolar, é o que eu acabei de falar antes para vocês. Seguimos em Deus orando pelo governo para que Deus faça o melhor. Ore para que Deus faça justiça. Tá, Thiago, mas e se realmente houve, foram provado e os caras conseguiu pegar, tem coisa errada ali, os caras estão vendo que de repente um ladrão vai voltar ao poder, um ladrão vai voltar a governar e Bolsonaro vai entregar de bandeja para esses caras assim, sabendo de tudo que já foi feito no nosso país? Eu vou te dizer uma coisa. Se você já estudou história na sua escola, já pesquisou, buscou bastante entender, vai lá no ano de 1964 que você vai entender quando era aquele presidente João Goulart, que aconteceu a mesma coisa com ele. Ele era de esquerda, estava tentando implantar algumas coisas e foi feita uma intervenção naquela época por grupos conservadores, da mesma forma que hoje tem os grupos conservadores que são de direita. Na época houve a mesma coisa porque ia virar bagunça. Poderia virar bagunça, poderia virar um inferno a nossa nação. 1964, que era, é claro que eu não vou entrar a fundo aqui, isso é um tema para a gente fazer um outro vídeo falando um pouco a fundo dessa história, mas na época houve a mesma coisa. O presidente João Goulart sofreu a intervenção por grupos conservadores, e aí foi o que aconteceu, se eu não me engano foi até 1985 que durou essa ditadura, né? Que é eu falo assim, ditadura, porque na realidade os caras precisou tomar na época. Enfim, como está acontecendo hoje. Bolsonaro pode fazer? Pode haver uma intervenção para limpar, tirar essa corja? Pode haver. Tiago, prova que tem coisa errada? Eu creio que se houve, os caras vão provar. E eu creio que, em nome de Jesus, Deus vai dar direção e sabedoria para o nosso presidente agir da melhor forma para que seja bom para a nossa nação e para o povo. Continue orando a Deus. Continue orando a Deus, porque o que o presidente Jair Bolsonaro, o que ele tiver que fazer ainda, nesse ano ainda, vamos orar para que Deus esteja na frente, direcionando e sabendo o que fazer. Porque se realmente não passar nada, não acontecer nada, não provar nada e o Lula continuar, Deus permitiu o governo do presidente Lula. E nosso papel é aceitar, orar e continuar lutando pelos nossos princípios, lutando pelos nossos direitos, sem ferir o direito, respeitando as pessoas e aceitando, vamos dizer que se não houve nada de errado, aceitando a democracia como foi feito. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês, agradecer a vocês, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo aí para me ajudar e Deus abençoe e até o próximo vídeo.